1 Crônicas 4:9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Mas Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, e você diz glória a Deus por isso. Meus irmãos, permita-me aqui em alguns minutos transmitir para vocês aqui nessa noite o que Deus tem colocado ao meu coração. Porque observando esses dois versículos que narram uma história de início, meio e fim, a gente descobre aqui algumas lições de vida que esse ilustre Jabes deixa para a gente. Jabes é um personagem extraordinário. Eu não sei se você já teve a oportunidade de parar nesses dois versículos que narram a história desse homem, mas ela é fantástica e é extraordinária. E o Jabes é um personagem extraordinário porque ele tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E essas pessoas que têm tudo para dar errado e dão certo merecem um pouquinho da nossa atenção. E eu quero perder um pouquinho de tempo nessa noite aqui com Jabes, porque a história dele tem muito para nos ensinar. Mas a verdade é que o capítulo de número 4 é um capítulo exclusivo para a genealogia de Judá. O capítulo 4 não tem outro propósito a não ser relatar os descendentes que descendem de Judá. Não há outro propósito no capítulo 4, a não ser falar dos filhos primogênitos que saem de Judá. Só que do nada salta uma história, e salta uma história meio sem pé e sem cabeça, porque parece que o escritor que está escrevendo não tem muito interesse em fazer você prestar atenção na história. Como, por exemplo, quando eu quero narrar uma história, eu preciso criar uma linha de raciocínio. Amém? E a linha de raciocínio, para eu te prender na história, eu preciso ter início, meio e fim. Isso faz com que a pessoa que for ler o meu relato ou observar a minha comunicação que está falando com ela, preste atenção e tenha interesse em chegar no final. Só que essa história aqui é totalmente ao contrário. Porque, por exemplo, o início da história é o final. O meio da história é o início. E o final da história é o meio. Pastor, me explica porque eu não entendi. Começa no final, que na verdade é o início. O início é o final. Que diz assim, ó, e foi Jabes mais ilustre. Isso aí é o final. O início da história está no meio. Que diz, a mãe coloca o nome dele de Jabes, dizendo, porquanto com dores odeia a luz. E o final da história é o meio, que diz, Jabes invocou o Deus de Israel. E Deus ouviu o seu clamor. Parece que o escritor que está escrevendo isso aqui está perdido, mas na verdade ele não está perdido. Na verdade é Deus nas entrelinhas falando conosco. Porque você percebe que isso é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não se importa primeiro em falar do início da história do Jabes. A palavra de Deus se importa primeiro em falar no final. Porque para Deus quando vai escrever a minha história, ele não começa no início. Deus quando começa a escrever a minha história, ele vai lá no final. Você não sabe, mas o que Deus tem planejado para você é muito maior do que você está vivenciando nesse momento. Então vai uma dica para você, já começa a adorar a Deus, porque o que Deus planejou para você está muito além do que você imagina, está muito além do que você pensa, está muito além do que a sua mente consegue alcançar. Na verdade, Deus está interessado primeiro em relatar o que Ele já preparou para ele. Aí a história vai falar sobre essa catástrofe que vai acontecer na vida do Jabes. Como, por exemplo, a mãe dele vai dar um nome para ele, maldito. A mãe amaldiçoa ele no seu nascimento. Quando ela vai ter o menino, ela vai colocar um nome maldito nele. E o nome que ela vai colocar no menino é Jabes. Repita comigo, Jabes. O que é Jabes? Jabes é um nome relacionado à dor. Jabes está relacionado a alguém que faz sofrer, a alguém que faz a outra pessoa chorar. O nome é maldito, e a mãe explica por que está amaldiçoando ele. A mãe diz que amaldiçoa ele porque ele fez ela sentir dores. Por ele fazer ela sentir dores, ela vai amaldiçoar ele. Ele só é Jabes porque ele fez ela sofrer.
Ele só é Jabes porque ele fez ela sentir dores. Ela coloca o nome maldito nele. Só que perceba, o texto diz, no início do relato, que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ora, se foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, isso significa que a mãe de Jabes também teve outros filhos. E se a mãe de Jabes teve outros filhos, a mãe de Jabes também sentiu outras dores. Por quê? Porque a lógica da vida é gerar dói. Foi o próprio Deus que disse: com dores darás à luz filho. Colocar alguém no mundo causa-lhe dor. Ora, se colocar alguém no mundo causa-lhe dor, por que a mãe do Jabes está amaldiçoando ele e não está amaldiçoando os outros irmãos? Por que a mãe também não amaldiçoou os outros irmãos que também fizeram ela sofrer? A mãe não amaldiçoou os outros irmãos porque a dor do Jabes é diferente da dos demais. E por que a dor do Jabes é diferente da dos demais? É porque o texto começa falando: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Porque a verdade é, gente, é que gerar dói, mas gerar alguém que nasceu para brilhar dói muito mais. Oh glória, aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui que entrou aqui questionando Deus as dores e está perguntando: Deus, por que está doendo tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que de tanta lágrima? E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: é porque o que está dentro de você não é normal. Oh glória, o que está dentro de você nasceu para superar as expectativas humanas. Alava Shuri como a Narácia. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Mas a mãe do Jabes não vê o brilho de Jabes, porque o presente de Jabes faz ela sofrer. Pelo presente de Jabes fazer ela sofrer, ela amaldiçoou o menino. O menino está amaldiçoado, viu? E eu quero que você entenda isso. A prova da maldição do Jabes é o final da história, né? Do relato bíblico, que diz que ele invoca a Deus. Ele só invoca o Senhor porque funcionou a maldição. Você percebe que a oração dele está relacionada a Deus tirar a dor dele, a Deus não deixar ele sofrer, a Deus ampliar, a Deus prosperar. O peso da palavra da mãe dele funcionou. São só 2 versículos que narram a história de início, meio e fim, mas é 2 versículos amplos, que faz a gente entender o que de fato está ocorrendo com esse rapaz. Esse rapaz vai orar a Deus. Gente, se a maldição não tivesse funcionado, o Jabes não tinha orado. O Jabes só ora porque o que a mãe dele disse que ele seria estava se cumprindo. Oh glória, eu fico imaginando agora o Jabes crescendo, querendo se relacionar entre amigos, mas qual amigo quer ficar perto de outro? Oh glória, que faz ele sofrer. Jabes não consegue, aleluia, conquistar amigos, porque a dor que ele faz causar nas pessoas afastam as pessoas dele. Parece que vejo Jabes tentando se relacionar com alguém. Oh glória, porque Jabes está crescendo e Jabes quer namorar. Jabes está crescendo e Jabes também quer casar. Fico imaginando Jabes penteando o cabelo legal, colocando uma roupa legal, um sapato legal, preparando um papo legal, para perto de uma menina, percebe que ela olhou para ele diferenciada, ele diz: eu vou tentar nessa. E quando ele vai soltar a palavra para ela se agrada no papo de Jabes, se agrada no cabelo de Jabes, na roupa de Jabes, mas de repente começa agora ela a perguntar: qual o teu nome? E ele diz: meu nome é causador de dores. Parece que veja a menina, acha o cabelo dele legal, o papo legal, Jabes se veste legal, mas o nome dele assusta. E nenhuma menina quer se relacionar com alguém que vai fazer ela sofrer, porque mulher não nasceu para sofrer, mulher nasceu para ser feliz. Oh glória, parece que vejo tudo dando errado para ele, ao ponto dele olhar para o céu e dizer: Deus, muda a minha história. Só que esse cara aqui nos deixa algumas lições, eu quero me ater a isso nessa noite. Como por exemplo, quando a mãe dele disse que ele era Jabes, ele poderia muito bem cruzar os braços, oh glória, olhar para o céu e falar: Deus, a minha mãe disse que eu seria, o meu pai concordou que eu seria, todo mundo concorda que eu sou, então eu serei tudo aquilo que os outros disseram que eu seria. Mas não, ele diz: cruza os braços, olha para o céu e diz: Deus, a minha mãe disse que eu seria, meu pai também falou que eu seria, está todo mundo concordando que eu seria, mas Deus, eu não quero ser o que os outros
outros disseram que eu seria. Muda a minha história. Sabe qual é a primeira lição que ele deixa pra gente? É que eu decido ser ou não ser o que os outros disseram que eu seria. Você não precisa ser o que o teu pai disse que você seria. Você não precisa ser o que os outros disseram que você seria. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer para você: a decisão está na tua mão. É você que decide ser ou não ser. E se você decidir ser o que Deus preparou para você ser, prepara, vai haver uma mudança de cativeiro e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu decido ser ou não ser o que os outros disseram que eu seria. Isso funciona tanto, pastor Roberto, como por exemplo, eu tenho um amigo, eu tenho muitos amigos. Eu não tenho dinheiro, mas tenho amigo. Diga glória. Eu tenho muitos amigos. E eu tenho um amigo que é amigo meu há mais de 25 anos. E pensa num rapaz feio. Quando eu digo feio, viu? Se tiver alguém feio do teu lado aí, dá os parabéns para ele e diga para ele: fica tranquilo, tem alguém mais do que tu. Pensa num cara feio, pastor Rubens. Ele era muito feio. Nós quando éramos adolescentes, nós encarnávamos muito nele. O rapaz bom para botar apelido. Só da gente olhar para ele já dava inspiração. Nós apelidávamos muito ele, época de adolescente, longe, distante do Senhor. Aí de vez em quando a gente fazia umas armadilhas assim, quando ele chegava, a gente falava um com o outro, ninguém fala nada quando ele chegava, fica todo mundo em silêncio. E todo mundo ficava em silêncio, ele chegava, cumprimentava os amigos e ninguém falava com ele. De repente ele soltava: pô gente, o que houve? E a gente dizia para ele assim: cara, por que tu não morre? Aí ele olhava pra gente e dizia assim: mas morrer por quê? E a gente dizia assim: cara, tu é muito feio. Aí ele balançava os ombros pra gente e dizia assim, ó: mas elas não dizem isso. Deixa eu te contar a história desse rapaz. Esse rapaz só namorou com menina linda. Ele casou com uma morena linda, que é mãe dos filhos dele, fiel a ele há mais de 20 anos. De vez em quando a gente senta com essa menina e pergunta: o que você viu nesse cara? E ela olha pra gente e fala assim: ah, tadinho dele, não mexe com ele não, é porque eu amo ele. Só que eu descobri que não é simplesmente porque ela o ama, é porque ele decidiu não ser o que os outros disseram que ele seria. E eu tenho uma notícia para lhe dar: se você decidir não ser o que os outros disseram que você seria, há uma grande possibilidade de mudança de cativeiro. E começa por você. Você decide ser ou não ser o que os outros disseram que você seria. A segunda lição aqui que a gente pega nele é que de repente você deve estar se perguntando aí: pastor, tudo bem, eu decido não ser, mas como não ser o que os outros disseram que eu seria, se eu não tenho ninguém para me ajudar? Você viu a história do Jabes? O Jabes não tem ninguém na terra. A única pessoa, pastor Roberto, que poderia aliviar a barra do Jabes era o pai do Jabes. Porque na verdade é responsabilidade do pai nomear o filho, não da mãe. Isso ocorria em algumas ocasiões, mas a responsabilidade era do pai. Só que o pai não se manifesta. E eu acho também que é por isso que ele não aparece no capítulo. Porque o capítulo foi exclusivo para falar dos descendentes homens que nascem de Judá. E de repente salta a história de uma mulher. Não fala do homem. Porque quando o homem não tem atitude na casa, a mulher salta. Se não der para dar aleluia, diga ai. Deus vai entender do mesmo jeito. O único que poderia aliviar a barra dele era o pai. Como por exemplo, no caso de Benjamim, Benjamim tinha um pai. Você se lembra no capítulo de número 35, se não me falha a memória? O capítulo 35 vai falar sobre o nascimento de Benjamim. E quando o versículo 18, capítulo 35 do Gênesis, quando a mãe dele vai gerar ele, a alma da mãe está saindo do corpo e ela percebe que vai morrer. Quando ela percebe que vai morrer, ela coloca um nome maldito no filho, que também está relacionado à dor e ao sofrimento. E ela bota o nome do filho de Benoni.
O menino nasceu e a ama pega o menino e vai levar o menino para o pai, já dando notícia da morte da mãe. E dizendo, olha, a mãe já colocou o nome nele. E o nome dele é Benoni, que está relacionado à dor, ao sofrimento também. Quando o pai pega o menino, coloca o menino no colo e recebe a notícia do nome, o pai diz, esse aqui não. Essa casa aqui tem pai, oh glória. Esse aqui não, esse aqui será Benjamim. Esse é o filho da minha mão direita. O Benjamim tinha Jacó. Agora o Jabes tem quem? Quem vai entrar na frente do Jabes dizendo, não, você não vai ser? Jabes não tem ninguém. Jabes não tem a mãe. Jabes também não tem um pai. Jabes também não tem os irmãos que possam ajudar. A sociedade concorda com o que a mãe diz. Jabes não tem ninguém. E a pergunta é, o que eu faço, pastor? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Olha a lição que esse cara me deixa. Quando ele olhou para um lado e viu que o pai não ajuda, a mãe não ajuda, o irmão não ajuda, a sociedade não ajuda, ele deu uma olhadinha para cima e dizendo, ó Deus, muda a minha história. Pastor, qual é a lição? Quando não tiver ninguém na terra para te socorrer, dá uma olhadinha para cima. Alava Shurikomanaracia, porque a Bíblia diz que ele se põe em pé por causa da causa do pobre e do necessitado. Você não está sozinho na terra não, viu? Teu pai pode ter te abandonado, tua mãe pode ter te abandonado, mas há um Deus no céu pronto para te socorrer. E se você invocar ele, prepara, ele poderá mudar a tua história. Quando não tiver ninguém na terra, dá uma olhadinha para cima. Oh, tem um Deus pronto para te socorrer. Tem um Deus pronto para te salvar. Tem um Deus pronto estendendo a mão dizendo, clama a mim e eu vou te responder. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Há um Deus no céu pronto para te socorrer na terra. Só quem pega levanta a mão para cima para dar glória. Aleluia. Aí eu fecho contigo. Olha só, quando ele percebe que não tem ninguém, ele invoca a Deus. E Deus ouve o clamor dele. Amém? Olha como é que o texto diz assim. E Deus ouviu a sua oração. Pronto. Quando o texto diz que Deus ouviu a sua oração, significa que Deus atentou para todos os pedidos que Jabes fizeram para ele. Como por exemplo, Deus está livrando ele da dor, Deus está ampliando os termos dele, Deus está abençoando ele muitíssimo. A bênção do Senhor agora está sobre ele. Deus quebra a maldição e libera uma bênção que está agora, nesse momento, instalada dentro do Jabes. Amém? Tá bom ou não tá bom? O cara que não pegava nem gripe agora está casado. Tá bom ou não tá bom? O cara que não prosperava agora está prosperando. Tá bom ou não tá bom? Tá bom, mas ele me ensina que pode ficar melhor. Olha o que o texto diz. E foi Jabes, é o final da história, mais ilustre do que seus irmãos. E foi Jabes, e foi Jabes, não é Deus fez Jabes, foi Jabes. Deus só ouviu a oração, agora quem foi ele. Tem algo especial dentro de você. Diga para ele, agora quem vai explorar esse algo, diga para ele, não é Deus, é você. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sabe qual é o ensinamento dele, a lição que ele deixa? Se eu quiser, eu posso ir além. O ir além não está com Deus. Deus libera a bênção. Agora quem decide ir além ou ficar aquém somos nós. Você percebe que existem pessoas que Deus liberou um potencial extraordinário sobre ele, e ele não dá um passo à frente. A culpa está em Deus? Não, aponta para a pessoa que está do lado e diga assim, a culpa está em nós. Nós decidimos ir além ou ficar aquém. Só que o Jabes decidiu, ora, se a bênção de Deus está sobre a minha vida, por que ficar aqui? Se a bênção de Deus está sobre a minha vida, por que não ir além? E olha que o texto diz que ele foi mais do que os irmãos. E o irmão de Jabes não era qualquer um. Os irmãos de Jabes eram os ilustres da época.
Só que Jabes superou as expectativas humanas, porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele, oh glória, alabachuri comanaraça. E ele não era aquele tipo de crente que sabe que está abençoado, mas vive uma vida derrotada. Não, ele sabe que está abençoado e vai explorar a bênção até ter. Ele vê Deus fazer ele chegar onde Deus prometeu para ele chegar. Levanta a tua mão para cima, é você que decide ir além ou ficar. Eu fecho aqui falando para vocês o seguinte, assim, isso funciona, é eu que decido. Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou filho da irmã Maria Gregório, a saudosa irmã Maria Gregório, e do saudoso pastor Milton Gregório. Eu sou o 13º filho dos meus pais. Diga glória a Deus. Porque não foi vocês que tiveram 13. Quem teve 13 pensa 13 vezes antes da glória. Eu sou o de número 13 e eu fui o único que dei para o lado errado. Quando eu fiz 13 anos, eu me afastei do evangelho. Eu virei viciado em drogas, virei traficante, gerente de boca de fumo. O diabo destruiu a minha vida, acabou comigo, levou na lama. Só que eu me lembro que lá no meio da lama minha mãe orou. Jesus me libertou, fez uma obra na minha vida e eu estou pregando para vocês. Mas aproximadamente, mais ou menos 22 anos, 23 anos atrás, eu estava parado numa boca de fumo e veio a saudosa irmã Lourdinha. A saudosa irmã Lourdinha veio, Giovanni, até mim, botou o dedo na minha cara e eu estava numa esquina, eu nunca tinha visto ela na vida. Ela falou para mim assim, olha, você está cheio de marra com esse fuzil na mão, mas Deus mandou te dizer que vai arrancar essa arma da tua mão, vai colocar uma Bíblia na tua mão e você vai ser um pregador do evangelho e vai rodar os 4 cantos da terra pregando a palavra. Ela deu uma batida de pé assim, apontou o dedo para mim, falou umas meia dúzia de língua estranha, virou as costas e foi embora. Falei, que mulher doida! Só que quando eu pensei em ir atrás dela, os amigos falam assim, cara, deixa essa mulher ir embora, por tudo quanto que é mais sagrado. Essa mulher vai alugar a gente a madrugada inteira. De vez em quando ela passa aqui mesmo, falando essas coisas, mas não acontece não. Só que quando ela bateu o pé e foi embora, o tempo passou. E o tempo passou e não é que depois eu estava dentro da igreja, levantando a minha mão para Jesus, aceitando Jesus e virando crente. Teriam passado 2 anos que eu estava na igreja. Eu estava num culto como esse, ouvindo a palavra. E o pastor Leonardo Gomes, que é ele pregando, e ele dizia assim, sobre promessas, sobre Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele lhe prometeu. E Leonardo falando sobre promessas, a minha mente parou e voltou há 2 anos atrás. E eu comecei a lembrar do que a irmã Lourdinha disse para mim, Deus vai te salvar, vai colocar uma Bíblia na tua mão e você vai ser crente. E quando eu olhei para mim, eu estava até de gravata, com a Bíblia na mão, olhando para os irmãos, eu falei, não é que eu virei crente? Só que ao mesmo tempo que eu lembro dela dizer, vai virar crente, eu lembrei do que ela disse, você vai ser um pregador do evangelho, e Deus vai te levar nos 4 cantos da terra. Eu, na minha ignorância, eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, me salvar foi fácil, agora me fazer um pregador do evangelho vai ficar difícil. Gente, eu era tímido. Eu era tão tímido que eu acreditava mais no poder da minha timidez do que no poder do Deus que estava me vocacionando. Eu olhei o Leonardo pregando, eu falei, Senhor, eu nunca vou fazer que nem esse cara está fazendo, na frente de todo mundo, fazendo o que ele está fazendo, nunca na minha vida. Quando eu pensei isso na mente, o Leonardo parou a pregação e falou, irmãos, no nosso meio aqui tem alguém que Deus falou que ia te salvar e te salvou. Você está 2 anos sentado nesse banco e acabou de falar para Deus, me salvar foi fácil, agora me fazer um pregador do evangelho vai ficar difícil. Deus mandou te dizer o seguinte, fecha os olhos para a multidão, aleluia, fecha os olhos para o que estão à sua volta, explora o tesouro que Deus colocou dentro de você, porque o que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Gente, eu dei um pulo no meio daquele culto, agarrei a palavra e a partir daquele momento eu falei para Deus, Deus, a partir de hoje eu faço parte dos loucos que foram pegos pela loucura do evangelho, aleluia, agarrei, aleluia, a palavra e decidi explorar o que Deus havia colocado dentro de mim. Sabe o que aconteceu com a minha vida? Nunca mais foi a mesma. Sabe quem eu sou hoje? Hoje eu sou o pastor deles. Sabe quantas almas já disseram sim para Jesus ao longo desses anos pregando? Centenas, centenas, centenas.
centenas, alavachandarai de comanarás, por mês. Era aproximadamente de 150, 200 almas que diziam sim para Jesus. Aí você imagine alguns anos pregando, quantas almas já não disseram sim para Jesus, algumas alcançadas por trabalho de DVDs, oh glória a Deus, entrando em vidas e me levando aonde os meus olhos não tinha conseguido enxergar, aonde a minha mente não tinha conseguido imaginar. Mas toque alguém que está do teu lado e diga para ele: você pode ir além. Você pode ir além. Deus está dizendo para alguém, estou pegando na mão de alguém, estou dizendo para alguém, eu coloquei algo sobre a tua vida, oh glória, eu coloquei algo sobre a tua vida que lhe dá capacidade de ir além, e a decisão está contigo. Eu quero fazer uma pergunta aqui, bem séria, e só vem aqui à frente quem realmente quer. Pastor, eu quero ir além. Sabe o que é ir além? É superar as expectativas humanas. Tem gente que já até decretou o teu final dizendo, ela só vai até aqui. Mas o céu está dizendo para alguém hoje, se você quiser, eu te levo muito além. Vem aqui à frente do altar. Pastor, eu quero ir além. Me ajuda, nego. Vem encostando perto do altar, vem chegando. Porque enquanto você vem andando, alavachuri comanarás, tem um varão que vai se apresentar diante de você, pegando na tua mão direita, oh glória, e te conduzindo aonde verdadeiramente o céu tem projetado para você chegar. Alai de comanarai de calavachandorô manarácia. Há uma unção de Deus aqui para romper limites, oh glória. Ebadarai de comanarás, enquanto esses pastores estão colocando a mão sobre a cabeça de vocês, aleluia, Deus agora está indo, agora quebrando as portas de bronze, despedaçando o ferrolho de ferro e levando alguém além. Céu e plavadarás, calabadarabacel e cominarácia. É momento de você falar em línguas estranhas agora. É momento de você, aleluia, levar o teu pensamento ao céu agora e perceber que o que Deus tem para você vai muito além do que você pensa, do que você imagina ou do que você calcula. E prepara, porque está descendo uma mão agora, pegando na tua. Ebinarai de comanarau céu e plauadácia. Oh glória, olha aí essa mão te pegando aí agora e dizendo: vem, vem filho, vem filha, vem filho, vem filha. Rompa os limites humanos, vai lá. Olha aí Deus, o teu povo decidindo ir além. Quem segura alguém que tem a bênção do Senhor? Quem atrapalha o caminho de alguém que Deus abençoou? Prospere. Com gemidos, prospere. Palavras prospera. Não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas. Há uma bênção sendo implantada sobre a tua vida agora. Dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Seja abençoada por Deus agora. E viva o extraordinário de Deus na terra. Meu coração, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Sofrer
as lágrimas, os meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Só quem pega, levanta a mão pra dar glória. Deus te abençoe. E Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito